Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nessa caminhada quaresmal, onde Deus nos convida, através da Igreja Católica, a vivermos esse tempo de conversão, de mudança de vida, mudança de mentalidade. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver deve ser igual, como Deus realiza, como Deus faz. Nós devemos cada vez mais nos assemelhar a Deus, porque o pecado original tirou de nós aquela semelhança que nós tínhamos de Deus, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Mas o pecado original descaracterizou tudo. E agora nós precisamos lutar. Essa luta chama-se santidade. A luta contra o pecado que nos destrói. A luta contra o diabo que está fazendo de tudo para que nós não façamos a vontade do Senhor. E aqui, hoje, no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 36 até o 38, Jesus vai falando, vai mostrando para nós essas diversas situações que nós vamos vivendo e que nós precisamos mudar. A misericórdia, o julgamento, a maneira de tratar as pessoas. Agora, é interessante, meus irmãos, neste evangelho, que nós não podemos também descaracterizar o que Jesus está falando. Olha bem, muitas pessoas com essa ideia de misericórdia, elas acham que diante de erros e situações erradas de outras pessoas, elas devem ser misericordiosas no sentido de que não deve falar nada, no sentido do julgamento, que tem que deixar a pessoa viver a vida dela como ela está. Como é que nós vamos, então, tirar o irmão do erro se nós não podemos emitir nenhum julgamento diante daquela pessoa? Como é que nós iremos ajudar a pessoa a sair do erro se a misericórdia ela tem que ser exercida ao ponto de que não se deve fazer nada? Aqui a interpretação que precisa ser feita para que nós também não incorramos na omissão. Esse evangelho, quando ele não é bem interpretado, ele leva as pessoas à omissão ou à acomodação.
Eu me omito diante da situação, me acomodo e deixo a pessoa viver a vida dela do jeito que ela quiser, sem ajudá-la a sair do erro. Bem, primeiramente, uma das coisas que nós precisamos entender é que o julgamento só pode ser exercido pela grande autoridade que é Deus. Deus é a autoridade por excelência. E Ele pode julgar as nossas atitudes. Mas também Deus deu autoridade ao ser humano para exercer o julgamento diante das situações que ocorrem. Por exemplo, um juiz. Um juiz ele tem autoridade para julgar a situação, se ela está correta ou não. O sacerdote ele tem autoridade para julgar o erro do outro. É interessante que tem pessoas por aí que, diante do sacerdote, ela diz assim: quem é o Senhor para estar me julgando? Olha, o sacerdote é o ministro de Deus e ele tem autoridade, sim, para julgar uma atitude certa ou não de alguém. Só que tudo tem que estar de acordo com a lei divina. Tudo tem que estar de acordo com o que Deus ensina. Jesus ele está aqui condenando as autoridades religiosas do tempo dele, os fariseus, os doutores da lei e assim por diante, que não estavam exercendo bem a autoridade. Por isso Jesus agora alerta dizendo: não julgueis e não sereis julgados. Quando é que nós julgamos uma situação errada diante de algo que nós vemos? O que seria, na verdade, um julgamento? O julgamento errado é quando eu emito um conceito ou alguma coisa em relação a alguém e digo sem ter averiguado de forma correta, minuciosa, a atitude daquela pessoa. E ali eu já vou dizendo que aquela pessoa está errada, sendo que eu não sei nem o porquê do que está acontecendo. E aí eu já julgo, já começo a dizer para as pessoas que aquela pessoa fez isso, que aquela pessoa fez aquilo, enquanto que eu não tenho nada concreto, apenas coisas da minha cabeça. Você está entendendo? Então aí Jesus está dizendo: não julgueis. É preciso averiguar. Porque se você julga a situação de alguém sem ter dados concretos, imagine diante de Deus que conhece e sonda todos os corações. Então nós podemos sim julgar a situação de alguém, mas não podemos dar a sentença final. Sempre quem vai dar a sentença final é Deus. Agora, tirar o irmão do erro, nós precisamos tirar. Então, vai que você entrou numa situação e você está sabendo que aquela situação perante aquela pessoa ela é errada. E é errada mesmo. Então você vai lá, procura aquela pessoa, conversa com ela, mostra para ela que ela precisa sair daquela situação. Aí a pessoa responde para você com raiva, dizendo quem é você para me julgar e tal, mas você está apenas tirando ela do erro. Senão você vai perguntar: olha, eu estava diante de uma situação e vi você fazendo isso. Por exemplo, você é casado e você estava com uma outra mulher conversando, tal.
que é que está acontecendo? Talvez você está perguntando, o que é que está acontecendo? Você está traindo a sua esposa ou você está traindo o seu esposo? E aí cabe a pessoa dizer, olha, eu estava apenas conversando, não tenho nada, é um amigo ou é uma amiga minha. Ah, sim, tá bom, ok. Peço até perdão porque passou pela minha cabeça que você estaria traindo o seu cônjuge. A resposta da pessoa, ela pode ser uma resposta verdadeira ou falsa. Ela poderá estar mentindo para você ou ela poderá estar falando a verdade. Mas você, graças a Deus, você não se omitiu, você foi nela para conversar. Cabe a você agora dar o voto de confiança para o que a pessoa está dizendo. Se ela está mentindo, que ela resolva essa questão diante de Deus, que ela busque um sacerdote, confesse os pecados e retome a vida. Agora, se ela quer continuar, aí já não cabe mais você julgar. Deixa Deus. Está na mão de Deus. Você alertou. Você ajudou. Você está compreendendo? A mesma coisa na questão da misericórdia. Que está tudo na mesma linha. Hoje se criou uma mentalidade assim. Tenha misericórdia da pessoa. E o ter misericórdia da pessoa significa deixar ela no erro. Não, nós não podemos deixar a pessoa no erro. Até mesmo Jesus disse que se tiver alguma pessoa que esteja no pecado, vá em busca dela para tirá-la do pecado. Mas hoje corre-se uma mentalidade dentro da igreja que as pessoas que estão no erro, nós devemos ser misericordiosos, porque Deus é misericordioso. Olha, a misericórdia de Deus não consiste em permitir que nós continuemos no erro. A misericórdia de Deus consiste, sim, em nos ajudar a sair do erro, porque Deus já poderia, na sua infinita misericórdia e no seu estado de juiz, diante de um erro nosso, Deus já poderia imediatamente chegar ali e, desculpa a expressão, detonar. Mas não é isso que Deus faz. Deus vai dando chance dia após dia. Agora, o que não pode acontecer é de nós continuarmos no erro diante das oportunidades que Deus está dando de mudança e aí morrermos nesta condição. Se morremos nessa condição, aí, meus irmãos, não tem misericórdia não, é justiça divina. É justiça divina. E ai de nós de termos que passar pela justiça divina diante dos erros cometidos por nós. Então é preciso acontecer o quê? Uma mudança. Precisamos mudar. A misericórdia de Deus consiste nisso. A misericórdia de Deus consiste em Ele ter enviado o seu Filho muito amado para morrer por cada um de nós e nos salvar. Está lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos. Deus de tal modo amou o mundo, ou seja, amou a cada um de nós, que ele enviou o seu Filho para que o seu Filho, morrendo, pudesse nos salvar. E aí é que ele fala, porque Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. Mas aquele que nele não crê será condenado, será julgado.
Então Deus constantemente, na sua infinita misericórdia, Ele vai dando chance para o ladrão deixar de roubar. Então Deus está ali constantemente levando ele à consciência de saber que ele está errado para que ele mude. Mas Deus está chamando ele à mudança de vida. Então, se eu vejo uma pessoa que está roubando e que está nessa vida errada, e eu digo, não, é a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus, e a pessoa permanece fazendo, roubando, e eu não falo nada, porque eu não posso julgar, e porque Deus é misericórdia, e aí vai se deixando, e a pessoa não muda. Então, a misericórdia divina, ela consiste na oportunidade e na chance que Deus está nos dando todos os dias, para nós mudarmos de vida. Mas se a pessoa não quer mudar de vida, vai passar por um julgamento severo. Agora, da nossa parte, o que não pode acontecer é nós estarmos ali, né? É a misericórdia divina e vai deixando a pessoa no erro. Porque Deus é misericórdia. E eu vejo a pessoa no erro, aí eu digo, não, eu não posso julgar. Como que eu não posso julgar se a pessoa está errada? Agora, eu preciso tirá-la do erro. Se eu vejo o irmão no erro e eu não ajudo a sair, isso se chama pecado de omissão. O uso de uma falsa interpretação da misericórdia, o uso de uma falsa interpretação do julgamento para deixar o irmão no erro. Então eu lavo as minhas mãos, igual Pilatos. Lavo as minhas mãos, fico na minha. O outro está no erro, eu não falo nada porque eu não posso julgar. E Deus é misericordioso, porque no final tudo vai dar certo. E vai levando a vida desse jeito. Às vezes para não perder uma boa amizade. E aí fica. Recentemente, eu vivi uma situação. Alguém mandou para mim uma situação relacionada a uma pessoa. E aí, essa pessoa que mandou para mim, eu disse para ela. E aí, você já conversou com ela? Ah, não conversei não, porque não vai dar certo e tal. E ficou naquela conversa assim. Eu disse, mas tá bom, eu vou conversar, porque uma vez que eu, como sacerdote, eu não posso também me omitir diante desta questão. E aí eu liguei, conversei com a pessoa, e a pessoa, na verdade, estava fazendo aquilo porque um outro tinha mandado. Mas eu disse, olha, mas isso aqui é uma questão que não é correta, que não está certa. O seu sacerdote está sabendo? Ah, o meu sacerdote está sabendo. Então eu disse, então seria bom você conversar com o sacerdote e mostrar para ele que isso aqui é uma coisa errada e que você não pode fazer isso simplesmente porque o padre está mandando. Ela, mas então eu estaria pecando também? Eu disse, claro, você está sendo cúmplice na situação. Porque uma vez que você manda fazer, porque o padre falou, e o padre está permitindo que você faça algo que está errado, você peca também. Pronto, conversei, deixei tudo certo, não julguei a pessoa, só fiz a pergunta, e agora eu não entro mais no mérito da questão, porque já deixei tudo na luz.
Você está entendendo? Senão a gente fica na misericórdia, que tudo é bom, tudo é maravilhoso, e vamos deixar lá, e eu não vou entrar na situação, senão a pessoa vai brigar comigo, e aquela questão toda, e a gente vai levando, e aí o irmão se perde por omissão. Então que o evangelho de hoje, meus irmãos, nos ajude realmente a não julgarmos as situações, mas diante de qualquer questão, averiguar. Depois de ter averiguado, é preciso conversar e tirar o irmão do erro. Se o irmão quer continuar no erro, aí já não é mais mérito nosso. Aí sim a justiça divina irá julgar. E ai daquele que passar pela justiça divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.